Olá, eu sou a Lívia Maria, psicóloga e educadora parental, e hoje eu vou trazer para você mais um vídeo da série Seu Pedido é Minha Prioridade. E o assunto hoje é muito importante: as crianças e a dificuldade na hora da alimentação. Muitas mamães me escrevem, dizendo sobre dificuldades relacionadas à alimentação. E hoje eu trouxe um convidado muito especial para falar com a gente sobre esse tema. Ele é o Dr. Renato Zorzo, ele é médico nutrólogo infantil e adulto, ele é professor da Universidade Federal de São Carlos, ele é mestre pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, e é membro ativo do Departamento de Nutrição da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Ou seja, o Dr. Renato é o cara para falar sobre alimentação com a gente. Por isso foi escolhido. E desde já, doutor Renato, muito obrigada por atender aí ao meu convite e aceitá-lo. Tá? É um prazer tê-lo aqui conosco. Então, vamos conversar. Seja muito bem-vindo, doutor Renato. Bem-vindo, doutor Renato. É um prazer ter você aqui comigo e com todo mundo que está nos ouvindo para falar desse assunto que é tão importante. Obrigada mesmo por ter aceito o meu convite. Olá, Lívia, muito obrigado pelo convite, antes de tudo. Para mim é um prazer ter a oportunidade sempre de esclarecer mamães e papais aflitos, né, com esse tema bastante recorrente no consultório. Ok, vamos ajudar então essas mamães e esses papais, né? Então, hoje, para você que está nos assistindo, o tema é dificuldade na alimentação das crianças. Tá? Mas antes da gente falar sobre essas dificuldades na hora da alimentação, eu queria que o doutor explicasse um pouquinho para nós o que seria, então, uma alimentação saudável. Ok. Bom, a gente considera uma alimentação saudável uma alimentação, primeiro, que contemple todos os grupos alimentares, tá? Então, que tenha alimentos que são fontes de carboidrato, proteína, lipídio e também fibras, em proporções saudáveis e também em qualidade saudável. O que eu quero dizer com isso? É diferente, por exemplo, a gente falar de um lipídio saudável, que é, por exemplo, um azeite de oliva, que tem os poliinsaturados que são importantes para prevenção cardiovascular, por exemplo, de gorduras transhidrogenadas, né, que são aquelas que se apresentam nas guloseimas, nos salgadinhos industrializados que a gente encontra no supermercado e tudo mais. E também que seja uma alimentação também livre de excessos de guloseimas que não são tão saudáveis assim. Então aqui a gente está falando guloseimas açucaradas, que tem sódio em excesso e também gordura saturada e trans em excesso. Então é mais ou menos isso, o conceito é esse. E teria alguma forma assim, didática da gente observar se o nosso filho está comendo de forma saudável? Tem sim. Aí depende muito da idade que a gente entra, né? Então vamos falar daquela idade, ou começar, né, por aquela idade que é mais comum a dificuldade alimentar, que começa em torno de um ano e meio, e vai até por volta aí de 5, 6 anos de idade. Como que a gente observa que essas crianças nessa idade têm uma alimentação saudável? Então, primeiro, a gente tem que lembrar que essas crianças, elas entram fisiologicamente num estado de seletividade. Então, eu espero que todas as crianças nessa idade, ou a maioria delas, seja seletivo. E como que eu sei se essa seletividade está dentro do esperado ou não? Então, eu preciso observar um período grande. Então, assim, é muito comum vir no consultório queixas do tipo, meu filho não está comendo carne, um exemplo. Mas quando a gente senta para detalhar de forma realmente pragmática o que essa criança está comendo, você vê que tem dias que ela come carne e tem dias que não. E nós, pais, eu tenho 2 filhos também, a gente acaba se preocupando mais com os dias não, né? Os dias sim, a gente acaba enxergando como uma coisa que seria normal. Mas a criança não se comporta assim. Então, quando eu observo um período de, por exemplo, um mês, e vejo que essa criança tem dias que come arroz, feijão, carne e salada, tem dia que não come nada, tem dia que come só arroz e feijão, outro dia come só carne, e assim sucessivamente, a gente vê que ela está ingerindo ao longo de um período, um dia pelo outro, né? A gente costuma usar esse termo. Então, a gente observa que não está faltando nada.
tá? E o outro lado da moeda são aquelas crianças que, por algum motivo, acabam tendo um consumo em excesso, por exemplo, de salgadinhos, né, de chocolate, de iogurtes, guloseimas calóricas. Então, isso daí também está fora da alimentação saudável. Uhum. Eu vi uma vez na TV que eles falavam lá das 5 cores, né? O prato com 5 cores. Sim, esse conceito é o seguinte, esse é um conceito que não é científico, mas é uma abordagem prática que melhora muito a condução desses casos. Então, sempre que eu tenho um prato com 5 cores, isso vale para qualquer idade, não só para criança, tá? Eu tenho uma probabilidade bastante grande de ter ali todos os nutrientes essenciais, ou pelo menos uma variedade grande de nutrientes. E essas 5 cores podem variar, tá? Então, o que é 5 cores? Por exemplo, se eu tenho um prato com arroz, feijão, carne, qualquer coisa verde, um tomate, eu tenho 5 cores. Tá? Aí no outro dia eu ponho um peixe, uma batata, uma ervilha, um chuchu e uma beterraba, por exemplo. Eu tenho 5 cores. Então, se eu preencher esse prato colorido com 5 cores, eu consigo atingir isso. E mais importante do que isso é variar os nutrientes dessas cores e variar as próprias cores, né? Então, ao longo do tempo, é importante também essa variação. Porque hoje eu consumo um alimento que tem mais selênio e menos magnésio, por exemplo, e amanhã eu vario, eu inverto isso. Então, ao longo do tempo, eu consigo também um consumo de todos os nutrientes de uma forma saudável. Certo. Então, a análise, ela é uma média de um período maior, né? Exato. Eu tenho que analisar o horizontal, né? Então, eu tenho que ver não só um dia e pegar ele como sendo exemplo de tudo. Não. Eu tenho que observar ao longo de um tempo, geralmente 15 a 30 dias, como que essa criança está comendo. E aí eu consigo ter uma análise melhor. Ok. Inclusive, eu trouxe um relato aqui de uma mãe que me escreveu, doutor. Bacana. E da Monique. E ela falou assim para mim, que antes a filha dela gostava de comer de tudo, e agora ela não gosta mais. Ela comia brócolis puro, pegava o brócolis com a mão, puro, e comia. E hoje ela não come mais, sendo que tem tudo à disposição em casa. E a filha dela tem quase 4 anos, 3 anos e meio. Isso daí é a regra, né? Então, o que acontece? A criança de 6 meses, quando a gente entra com a introdução da alimentação, é uma novidade para ela e é um período da vida que a criança está ávida por novidades, né? Então, a descoberta de paladares novos, texturas novas, cores novas, temperaturas novas, isso agrada muito a criança que está no período de descoberta. Então, essa criança, ela acaba aprendendo muito rápido a comer. Umas com mais facilidade, outras não, mas enfim. Eu não conheço nenhuma criança que não aceitou nenhum alimento, que viveu de leite até 1 ano. A gente não vê isso, né? Só que o que acontece? Com 1 ano e 3 meses, nessa média aí, quando a criança começa a andar, aí o interesse muda, né? Então ela deixa de ser interessante sentar para comer, né? A criança não quer ficar sentada comendo. O que ela quer fazer? Ela quer andar pela casa, ela quer descobrir, é a idade do descobridor, né? Quer brincar, né? Quer brincar. Então ela perde o interesse pela comida. Tem uma coisa que é importante também, que a gente precisa entender nessa idade, que é a necessidade mesmo orgânica de calorias, de alimentação. Então, pega um bebê recém-nascido, que não é prematuro, que não é gigante, nada, ele vai pesar aí 3 kg, 3,5 kg em média, tá? Com 1 ano, essa criança chega mais ou menos com 10 quilos, ou seja, do nascimento a 1 ano, a criança triplica o peso dela, tá? Só que daí para frente, a média de ganho é 2 kg, 2,5 kg por ano, e isso se mantém, ou seja, a necessidade calórica da criança de 1 ano e meio é menor do que da criança de 6 meses. Tá? E isso acaba se adaptando. Nós temos mecanismos no sistema nervoso central, em todo o corpo, que regulam um mecanismo de fome e saciedade. Então, isso regula para um set point de consumo de calorias um pouco menor. Tá? Então, a criança ela precisa realmente de menos calorias, por isso que ela ganha menos peso, certo? E além disso, deixa de ser interessante o prato estático, ela quer andar. Tá?
Então, isso tudo acontece. Então, aquele brócolis que era verdinho, macio na mão, né, cheiroso, tal, que ela põe na boca, de repente fica, brócolis, eu quero ir lá, quero brincar com o cachorro, não sei, quero ir para a sala, quero descobrir, né? Então, perde um pouco o interesse mesmo, isso é até esperado. A gente tem que saber, né, como conduzir isso daí. Sim, as mães ficam apavoradas, né? Nossa, mas como Sim. assim? Antes ela gostava e agora ela não gosta mais. É muito difícil para nós entendermos isso. A Ana Beatriz, por exemplo, amava cabotiá. Amava, tanto que eu tive que tirar os amarelos e laranjas porque ela começou a ficar com o narizinho laranja. E agora ela não come de jeito nenhum. Pois é bem comum isso. É verdade. E eu tenho outros relatos aqui, doutor. Legal. A Mayra, ela mora lá na Itália, e ela fala que o filho dela também ele é muito seletivo, e ele vai para a escola, e como ele não gosta da comida da escola, e lá na Itália não pode levar lanche, ele fica horas sem comer nada, porque ele realmente não come o lanche da escola. E ele tem 5 anos, essa criança tem 5 anos. E a Liliane, a filha dela tem 6 anos, ela fala aqui que ela é super seletiva. E são poucos alimentos que ela tem interesse e a maioria não é saudável. Ela coloca que fica muito preocupada pela filha não se alimentar de forma adequada em cada refeição e acaba abrindo mão dos doces, biscoitos e embutidos. Uhum. Ok. A dificuldade alimentar, ela aparece de várias formas. Seletividade é uma delas, né? Então, como veio essas demandas, vamos explorar um pouquinho a seletividade, depois a gente pode falar das outras formas, né? Então, a seletividade, como eu disse, né, a gente espera a seletividade, só que o que é anormal, o que a gente preocupa, não é o fato da criança estar seletiva, mas o quanto que ela é seletiva, tá? Então, se eu tenho uma seletividade, vou dar um exemplo, uma criança que não come tomate, por exemplo, mas ela come batata, ela come chuchu, ela come abobrinha, e não gosta só de tomate. Tudo bem, tá? Uma coisa pela outra, tá? Agora, tem aquela criança que é seletiva por um grupo de alimentos, por exemplo, não come verdura nem legume, tá? E aí a gente tem que ver os nutrientes que tem ali para poder repor. Geralmente é falta de fibra, uma criança que tem constipação intestinal e tudo mais. Agora, você pega uma criança que não come carne, por exemplo, uma criança que tem um risco maior de anemia. Então, são coisas mais comuns. Agora, o segundo relato da Mayra, né? Da Liliane. Liliane. Que a gente observa? Tem um grupo de crianças que são altamente seletivas. São aquelas crianças que, se você conta no dedo, e você vai ver que ela consome, na vida dela, 10 a 15, no máximo 20 tipos diferentes de alimento. Tá, ou de produtos, né? São crianças, por exemplo, que se ela gosta de uma determinada marca de requeijão ou de iogurte, por exemplo, e você troca a marca, mas o aspecto é idêntico, ela percebe, né, e não vai comer. Essa é a criança que preocupa, porque é ao contrário, ela não consegue substituir um alimento por outro, tá? Tem algumas estratégias para a gente lidar. É uma criança um pouco mais complicada porque a alimentação acaba sendo só uma face de uma situação que é uma personalidade que ela tem. Então, geralmente a gente nota outros aspectos nessa criança. São crianças, por exemplo, que são muito organizadas com as coisas dela, que só gosta de roupa de determinada cor ou determinada marca, só gosta daquele sapato ali, se trocar, ela vai dar um escândalo, não vai vestir. Na escola também ela tem uma preferência por um ou dois amigos e não se enturma com o resto. Então, tem todo esse complexo, né? Aí a gente tem duas frentes para a gente poder conduzir um caso desse. O primeiro é um aspecto mais urgente, que é não deixar essa criança entrar em deficiência nutricional, tá? Então a gente consegue identificar quais são os nutrientes que estão faltando, fazendo uma anamnese nutricional, né? A gente detalha com a mãe o que ela come, pede para a mãe fazer uma lista, para a tia da escola fazer uma lista do que ela come e do que ela não come, né? Às vezes um registro nutricional é importante também. E a gente pode também fazer solicitação de exames, então dosar vitaminas no sangue para ver se está faltando alguma coisa. Isso eu garanto que essa criança não vai ter grandes riscos nutricionais, ou seja, ela vai crescer sem faltar nada. A outra abordagem é trabalhar para essa criança vencer essa seletividade.
tá? Aí tem algumas estratégias que a gente usa, mas geralmente é mais individualizado, tá? Tem algumas estratégias gerais, por exemplo, fazer com que a criança tenha tudo em casa, como a Liliane comentou, né? Isso é importantíssimo. Fazer sempre um prato com todos os nutrientes para a criança perceba que um prato completo tem tudo aquilo, mesmo que ela não coma tudo, né? Fazer prato sempre em porções pequenas, porque se a criança pega um prato enorme, ela já bate o olho naquele prato e fala, puxa vida, não vou conseguir comer, aí nem começa. Ao passo que se você começar a fazer porções menores, a criança come, ela, quero repetir, vai lá, repete um outro tanto pequeno e assim por diante, ela mesma vai entendendo a sensação de fome e de saciedade, ela vai aprendendo isso, e olhando os pais comerem determinados alimentos, claro que isso não é uma coisa de um dia para o outro, nem de um mês para o outro, mas ao longo de meses, às vezes até anos, dependendo do grau de seletividade, essa criança começa a ter algum interesse por um alimento diferente, e aí você põe ali, por exemplo, um chuchu que ela não comia perto do arroz, ela vai olhar para aquele chuchu, no outro dia o chuchu encosta ali no arroz, ela já come aquele arroz, aí no outro dia ela experimenta um pouquinho, aí deixa, aí no outro dia vai, pega com a mão. Então, é uma questão realmente de persistência e paciência dessas crianças mais severas, né, mais seletivamente severas. Demanda aí um esforço desses pais. Um esforço não só dos pais, mas também de todo mundo que cuida, né? Cuidar de uma criança que está com algum problema de dificuldade alimentar, a família inteira tem que estar envolvida. Isso daí é uma experiência que a gente tem, que o envolvimento da família é uma das coisas fundamentais que concorrem para que esse segmento seja um sucesso ou um fracasso, né? Então não adianta o pai e a mãe quebrar a cabeça lá, se tem alguém externo que boicota e leva uma bolachinha porque, o que tem, né? Então a família inteira precisa estar envolvida. Com certeza. E eu estou aqui pensando também, doutor, nessa questão da seletividade alimentar, que ela também é uma característica de alguns transtornos, né, neurológicos, como o transtorno do espectro autista. Sim. Eu estou aqui, né, você está falando, eu estou aqui refletindo, né, tem um caso aí de um autista e ele tem uma seletividade alimentar importante e a gente precisa realmente trabalhar em terapia para inserir novos alimentos. Né? O autista, tem alguns estudos com autista, muito interessantes, que é um grupo dos Estados Unidos que trabalha bastante com isso. Eles viram que o autista ele tem uma alteração alimentar sensorial, então a percepção de paladar deles é muito aquém da média, né? Então tem um estudo muito interessante que eles condimentaram muito a comida de algumas crianças autistas com páprica, com pimenta, a nível de uma pessoa adulta mesmo tentar comer e não estar acostumado e não conseguir comer porque está muito condimentado. E os autistas melhoraram a alimentação. Então, não estou defendendo para botar pimenta na comida dos autistas. Isso tem que ser feito com muito, muito cuidado. Mas, assim, isso ajudou a gente a entender que a percepção do autista é diferente. Sim, a textura também é algo para eles muito difícil. Né? Exato. A seletividade, ela não é só de paladar. A seletividade pode ser de textura, a seletividade pode ser, por exemplo, de aspecto visual, depende daquele brócolis, né, voltando ao exemplo anterior, que a criança gostava, de repente, parece uma árvore, não como árvore, sei lá, uma coisa desse tipo. Então ela é feia, eu não vou comer, e aí porque o brócolis é verde, não come mais nada que seja verde, tem essa questão da cor também. Então a coisa é multifatorial, não é uma coisa tão simples às vezes da gente bater o olho e fazer uma regrinha, não, faz isso que dá certo. Tem que realmente individualizar. Certo. E além da questão da seletividade alimentar, existem outros grupos de dificuldade alimentar? Sim. Os mais comuns são a seletividade e a falta de apetite. A gente chama no nosso meio de anorexia infantil. Então, assim, esse termo parece pesado, né? Mas não tem nada a ver com a anorexia nervosa do adulto, das modelos. É outro tipo de coisa, apesar de ter o mesmo nome, tá? Então, a anorexia é aquela criança que não tem apetite. Por algum motivo, o set point de saciedade deles é muito pequeno. Então, começa a comer, come uma colherzinha ali e já se dá por satisfeito, tá? Então, para seguir o nosso cronograma, né? Como que eu identifico uma criança que realmente tem anorexia, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber,
Um adulto que não é atleta, que faz alguma atividade física mais pequena, média e tal, um adulto, para se manter, ele precisa de aproximadamente 2.000 calorias por dia, se for homem, e 1.800 se for mulher, em média, tá? Uma criança de 2 anos vai precisar em torno aí de 1.100, 1.200 calorias, certo? E uma parte grande, uma fatia grande dessas calorias, ela consome pelo leite, tá? Então, se a gente fizer as contas, a gente vai ver que o prato de uma criança, de almoço e jantar, é no máximo metade do prato do adulto, certo? Então, primeira coisa é ajustar a perspectiva. Então, se a criança come metade do prato se meu filho come metade do prato que eu como, eu estou satisfeito, ok? Então, a anorexia é algo que vem menos do que isso. Então, aquela criança que come uma colherzinha lá e sai da mesa e vai para lá, tá? São crianças geralmente têm um perfil mais agitado, né? Bastante ativas, né? São crianças que não param, que correm o tempo inteiro, que gastam muita energia. E esse é um tipo de criança que a gente realmente vê que o gráfico de peso dela por idade é um gráfico que vai estacionando, ele vai sempre ali no pezinho ali da normalidade, né? E aí você vai fazer um interrogatório alimentar, você vê que tem esse aspecto de comer pouco e de ficar longos períodos sem comer. São crianças, parece, que não sentem fome. Se você deixar o dia inteiro, ela brinca o dia inteiro e não pede comida, né? Então esse é um outro tipo. Esse tipo preocupa. A anorexia a gente preocupava pela variedade, né? Uma criança que de repente pode entrar em anemia, pode ter deficiência de zinco e tal. Essa criança da anorexia, ela preocupa porque ela não ingere calorias suficientes. Então, uma criança que o ganho de peso dela, em geral, ele começa a ficar comprometido, tá? Então, a estratégia aqui é oferecer mais calorias para ela. E, de novo, né? Eu preciso garantir que ela não entre em desnutrição, tá? E aí tem várias estratégias para isso, existem nutrientes específicos para isso, leites específicos para isso e tal. E, de novo, trabalhar a questão da mesa, que é um trabalho muito semelhante que eu falei da anorexia, da seletividade, tá? Tem uma ideia que vale de qualquer forma para todas as dificuldades, que é assim, comer na mesa com todo mundo, certo? Então, se a criança senta na mesa com aquela ladainha, você tem que comer, você não está comendo, seu prato está crescendo, olha esse feijão, olha essa carne, não sei o quê. Essa criança, ela vai acostumar a sentar na mesa e levar ferro, entendeu? Então, quer dizer... Ela vai associar, né, a hora da refeição com bronca. Isso, e aí o que acontece? A hora de refeição, ela vai criar uma aversão não só à comida, mas ao momento. Então, a criança que ela vai crescer e ser um adolescente, um adulto, com uma relação com a comida totalmente patológica, né? Então, isso a gente já orienta que não pode acontecer, tá? O comportamento tem que ser neutro. Então, senta-se todos à mesa, a criança tem que comer junto com a família, ao invés de ser alimentada. Tem criança aí de 2, 3 anos que nunca comeu junto com a família, né? Comia sempre separado e alguém enfiando a colher na boca dela. Quer dizer, ela não aprendeu a ver as outras pessoas comendo outros alimentos que ela não come. Então tem que ser um momento saudável, um momento alegre, certo? Sem cobrança para a criança, e é uma refeição que tem que durar aí 20 a 30 minutos, né? E a gente sempre fala assim, olha, a informação que tem que passar para as crianças é assim, estou parando de comer porque eu estou satisfeito, minha barriguinha está cheia, pode usar esse termo. E nunca falar assim, eu acabei de comer porque meu prato está vazio. Não. O término da alimentação, a criança ela tem que associar ao ponto de saciedade dela, e nunca a um prato que estava cheio e agora está vazio. Por isso que a gente defende também que não precisa limpar prato, tá? A criança come até ela ficar satisfeita. Esse é o ponto dela e ela vai aprender, assim, a reconhecer fome e saciedade. Entendeu? Então, falamos da seletividade, falamos da anorexia. Tem o outro lado da moeda, que é aquela criança que come demais, né? A criança que vai ficar obesa, né? Então, eu gosto de falar que existem 3 tipos de fome, né? No mínimo, pelo menos assim, de forma didática. A gente pode falar da fome do estômago, né? Que é isso? Então, se eu aprendo a comer até minha saciedade e aí eu paro de comer, isso é o correto. A criança que é obesa, ela pode ter a fome do estômago, né? A gente chama, né, bem popular dessa forma.
o que é a fome do estômago? Ela aprende que o momento de parar de comer é quando a barriga está muito cheia. Então ela não busca saciedade, ela busca aquela sensação de plenitude, o estômago muito cheio, tá? Então ela aprendeu isso de algum momento da vida dela. Tem a fome da boca, que é aquela situação que você vai jantar ou almoçar, né? Você comeu, você está satisfeito, mas aí vem aquela sobremesa maravilhosa. Aí você pega um pedaço desse tamanho, põe e come para saciar a língua, né? E não a saciedade mesmo, tá? E aí você acaba comendo demais. É quando a gente gosta muito de alguma coisa, então, e come, repete mesmo já estando saciado. Já estando saciado porque você aprecia o paladar, Paladar. não porque você precisa comer, né? E o terceiro tipo de fome, que é o mais complicado, é a fome do coração, né? As pessoas que aprendem a saciar algo que está faltando, né, no sentimento, com comida. Então, quando a gente lida com o obeso, e eu atendo muito obeso, né, criança obesa, adultos também, a gente acaba identificando pelo menos um, às vezes mais de um desses tipos de comportamento alimentar, né? Essa fome emocional, ela é complicada mesmo de lidar. Uhum. Eu falo que é um buraquinho emocional que a pessoa tenta preencher com comida. É isso mesmo. É isso mesmo. É uma demanda que está indo para o lado errado, né? Mas, enfim, é inconsciente também, né? A pessoa precisa reaprender, né? A terapia vai ajudando a ter essa consciência e aí fica mais fácil fazer essa reeducação alimentar. Mas enquanto não vem a consciência, é difícil Realmente. já. Eu diria, Lívia, assim, são raros os obesos que eu atendo que eu não identifico uma necessidade de psicoterapia. A grande maioria precisa, porque não está conseguindo comer adequado por algum motivo e ele precisa reconhecer esse motivo. Às vezes não é emocional, às vezes é o do estômago, por exemplo. Sim. Mas ele precisa ter uma consciência de si próprio para isso. Então isso também é importante, entra no rol de tratamentos. Claro. Até porque o comer, ele a gente chama de reforçador primário, né? Comer por si só é muito gostoso, é muito prazeroso. Uhum. E às vezes a gente está, né, num momento muito difícil, e aí a comida nos dá esse prazer momentâneo, que é instantâneo. E a gente busca mesmo. Sobretudo os doces. O retorno é muito rápido. Bacana. Então, esses são os tipos de fome. Esses são os tipos de fome, isso. E os tipos de dificuldade, né? Eu acabei acrescentando a obesidade, que a gente considera um tipo de dificuldade também, só que para o outro lado, né? Tem também, vale citar aqui, a fobia alimentar, que é um tipo muito específico de dificuldade. Geralmente são crianças que têm aversão à comida. Como, por exemplo, existem pessoas que têm fobia a sapo, ou a barata, ou a lugares fechados, ou a altura. Tem crianças que desenvolvem fobia à comida e têm medo de comer. Essas crianças, geralmente, são crianças que passaram no passado por uma experiência oral muito dolorosa. Ou uma criança que ficou internada na UTI e ficou entubada, respirando por aparelho. Ou uma criança que precisou ser submetida a uma endoscopia, por exemplo, ou ficou sondada durante muito tempo, ou teve um episódio de engasgo com um pedaço muito grande de comida e quase sufocou, ou assistiu alguém, né, algum adulto que engasgou e teve um engasgo mais sério. Essas crianças podem, não todas elas, né, mas muitas desenvolvem a fobia alimentar. Esse é um tipo muito específico e muito difícil de tratar. A gente tem que adotar até estratégias não ortodoxas para isso. Por exemplo, orientar os pais a alimentar a criança quando ela está dormindo, né? Mas isso é um tipo muito específico. Isso daí tem que realmente ter algum profissional acompanhando. E é um tratamento individualizado. Bastante. Uhum. Ok. Bom, então esses são os principais transtornos aí, né, da alimentação, que a gente pode perceber em crianças. E eu gostaria, assim, de perguntar para você, tem um relato aqui da Kátia, Kátia é do Rio Grande do Sul, e ela coloca que a filha sempre comeu pouco, e o pediatra disse para ela não se preocupar porque os exames dela estão ok. Ela não gosta muito de carnes, pão e nem arroz, mas não dispensa uma massa com feijão e adora ovo. Já tentei fazer pratos decorados para ela provar alguns alimentos, mas não tive sucesso. Acredito que crescendo mais, ela vai despertar mais interesse para os sabores.
E Desculpa, aí, qual que é a idade mesmo? 7 anos. 7 anos. E aí quando que a gente deve se preocupar, né, doutora? Acho que essa é a Sim, é. Eu comentei um pouco sobre a seletividade e a anorexia, né? Quando que a gente precisa pelo menos preocupar. Uhum. Bom, ela não cita aí os exames, né, que o pediatra pediu, mas é uma opinião minha, isso não é uma diretriz, é apenas uma opinião minha, que as crianças devem fazer pelo menos uma vez por ano uma avaliação nutricional com exame de sangue. E aí colhe a ferritina, né, no caso, que é o nosso estoque de ferro, colhe uma B12, um zinco, e aí a gente vai tateando de acordo com o tipo de seletividade. Então, assim, ela fala que come pouco, né? Pouco quanto. Então, remete à questão do tamanho do prato, né, que eu comentei. Se for pouco mesmo, o próximo passo é avaliar a curva de crescimento. Então, pedir para o pediatra mostrar para ela o gráfico de peso por idade, e aí esse gráfico tem um parâmetro populacional e a gente consegue comparar a criança com a população e ver se ela está em risco ou não. Tá? Se ela tiver com um gráfico bom de crescimento, realmente não tem problema com relação à ingestão calórica, tá? Energética. Agora, a outra questão é a variedade. Né? Aí a gente precisa ver se ela está realmente comendo todos os grupos alimentares. Então é assim que a gente observa. A gente precisa realmente, às vezes, ter um olhar mais pragmático. Não que a gente não acredite no que a mãe e o pai falam, não é isso, mas a gente sabe que mãe e pai tem essa tendência a querer o melhor para o filho. E eu não conheço nenhuma mãe ou pai sem problemas psiquiátricos graves, né, que não queiram o melhor para o filho. Mas às vezes a ânsia de querer fazer o melhor acaba passando muito. Né? Então a gente tem que também dissociar o acho do real, né? Então, o que eu orientaria para a nossa amiga, como ela chama? A Kátia. Kátia. Então, essas duas coisas, verificar o tamanho do prato, verificar o peso do filho dela no gráfico de crescimento com o pediatra e conversar com o pediatra sobre os melhores exames a serem pedidos, né? E aí a gente consegue ficar tranquilo. Ok. E aí os exames estando ok, a gente fica mais calmo para poder seguir, né? Exame ok significa assim, olha, seu crescimento tá legal e você tem todos os nutrientes necessários para que seu crescimento seja ótimo, né? Então, mesmo que ela esteja comendo pouco, o pouco que ela come é suficiente para o crescimento dela. E isso é muito individual também. Às vezes a gente tem duas crianças que comem exatamente a mesma coisa, uma tem anemia, por exemplo, e outra não. Né? Por quê? Porque tem a parte genética também, a absorção do nutriente, o quanto que o nosso corpo absorve e consegue armazenar e usar e eliminar na urina ou nas fezes. Isso tudo é muito individual também. Por isso que o exame também é importante, não só ver, colocar numa planilha o que está comendo. Certo. E aí tem algumas mães que ficam desesperadas e acabam recorrendo aí a algumas estratégias, né, doutora? A Kátia mesmo falou aqui que acaba, não foi a Kátia, a Liliane, que acaba dando doces, embutidos. Tem mães que eu conheço casos aí de mães que alimentam as crianças dormindo, dão mamadeiras, dão 2 litros de leite batido com frutas enfim, alimentos durante a noite, para ver se essa criança se alimenta melhor. Então, como o que a senhora acha disso? Né? A gente deve fazer isso, disfarçar, por exemplo, a comida, bater tudo e dar meio que escondido enquanto dorme, ou não é a melhor forma? Olha, essa situação de alimentar enquanto dorme é uma coisa muito específica da fobia alimentar, como eu comentei, né? Mas isso não é uma estratégia para ser usado de jeito nenhum em situações de seletividade, anorexia, enfim, tá? Fazer um sopão, né? Bater um caldo para a criança comer porque ela não está comendo outros alimentos, do ponto de vista nutricional, pode até evitar algumas deficiências, só que você cria um problema de longo prazo, porque você passa uma informação para a criança que é assim, ó, ok, você não comer com garfo, arroz, feijão e carne, eu faço uma sopa para você. Então a criança perde a oportunidade de se alimentar de forma adequada, aprender a comer direito,
essa criança, mais do que isso, ela pode ter problemas orgânicos, porque o desenvolvimento da musculatura oral, ela pede a mastigação. Então, a criança que não mastiga, que toma só caldo, ela não vai ter um desenvolvimento normal de fala, de dentição, de respiração, e isso fatalmente vai se repercutir em algum momento da vida dela. Tá? A substituição é também uma armadilha grande, porque se a criança não come, você substitui por um leite ou por algo calórico, um chocolate, um doce, alguma coisa assim, também você cria essa mensagem para a criança, né? Ou seja, ok, você não comer, porque você vai ter o leite, porque você vai ter o doce. A criança, ela não aprende com palavras, ela aprende com as nossas atitudes. Então, se eu tenho alguém que com o melhor das intenções, tá? Não estou julgando ninguém, mas assim, a criança não quis comer, ela vai lá e faz o leite, faz isso hoje, amanhã, depois, a criança aprende que é ok não comer, porque o leite, para ela, é mais fácil tomar, tá? Então, assim, o caminho mais fácil é sempre o que vai trazer problema depois, é adiar o problema, é empurrar o problema para frente, tá? Então, uma das estratégias, assim, talvez a principal que a gente usa, junto com comer junto com a família e tal, é você fazer uma agenda de horários para alimentação. Isso é fundamental. A criança tem que aprender a comer nos horários certos e a comida certa no horário certo, tá? Então, ou seja, café da manhã, leite, e um pão, biscoito, se ela quiser. No meio da manhã tem um lanchinho, aí, idealmente uma fruta, ou pode ser um outro pãozinho, alguma coisa, se estiver dentro do contexto legal. Almoço, lanche da tarde, jantar e o leite no final, antes de dormir. Esses intervalos não pode ter nada. Uma bala, um chocolate, um iogurte, nada, só água. Né? Só água que a gente incentiva. Mas se você começa a posicionar alimentos aí no meio, se você contabilizar no final do dia, vai dar muito o que a gente chama de caloria vazia, né? As crianças, elas consomem coisas calóricas, mas se você for ver o tanto de nutriente que tem, não atinge. Né? Então, são crianças que estão em risco também de obesidade, tá? Então, assim, o recado que a gente sempre dá é procure ajuda profissional, tá? Mas não tenta substituir um grupo de alimento por outro, porque isso vai ter uma repercussão, com certeza. E aí a gente precisava, talvez, falar um pouquinho mais, né? Como inserir isso de uma forma respeitosa? Né? De uma forma aí empática, que entenda esse momento da criança. Né? Você falou aí muito sobre essa hora da refeição, então, ter esse momento em família, em que a conversa não seja direcionada para a comida, mas seja uma coisa gostosa ali daquele momento. Uma coisa que eu também fiquei pensando é o não comparar. Nossa, o irmão já comeu tudo, você não vai comer? Isso é terrível. A comparação também acho que é algo que a gente, né, pode colocar aqui como um item a ser observado. E é engraçado. Você ia falar alguma coisa? Não, pode falar. É engraçado que o comportamento alimentar muitas vezes rotula a criança, né? Então, de vez em quando a gente vê uma situação dessa. Olha, esse aqui são meus filhos, esse daqui é o que vai bem na escola, esse aqui é o que joga bola e esse aqui é o que não come. Então fica realmente esse espectro. Então, primeira coisa e fundamental, não rotular, não fazer esse tipo de rotulagem, tá? Sim, a gente precisa respeitar o momento da criança, a gente precisa entender que a criança, principalmente o pré-escolar, ali entre 2 anos e 6 anos, eles são muito autênticos, né? Então, assim, eu almoço meio-dia, 1h da tarde, porque eu sei que aquele é o horário de almoço e depois eu não vou ter tempo para almoçar, né? Eu almoço porque está no horário de almoço. Agora, a criança não percebe o mundo dessa forma. Eles percebem como? Eu quero comer, eu estou com fome, eu vou comer agora. E aí vai comer o que ela sente mais prazer em comer, né? Então, se ela não quiser comer no almoço, quiser comer 2h da tarde um Danone, um iogurte, isso para ela é ok, né, na cabecinha dela. Ela precisa ser educada a não fazer dessa forma. Então, como fazer? Né? Primeiro, colocar os horários, e isso tem que ser uma coisa não impositiva, mas explicar as regras para a criança, isso é fundamental. Fala, olha, a partir de manhã,
ou depois de manhã, ou fim de semana, não sei, nós vamos ter um pacto. Os seus horários de alimentação vão ser esses e eles vão ser seguidos, eles devem ser seguidos, tá? Sentou à mesa, todo mundo. Claro que a gente sabe que todo mundo trabalha hoje, então tem quem tiver com a criança, né? Deixá-la à mesa, 20 a 30 minutos, mas ficar alguém na mesa com ela. Não é falar para a criança assim, ó, você vai ficar 20 minutos aí e daqui meia hora eu volto. Não, não é assim. Né? A criança tem que ter companhia na mesa, tem que ser um momento agradável, um momento lúdico, tá? E muitas vezes a gente observa que a criança muito seletiva ou anorética, ela pega ali no alimento 10 minutinhos, não quero mais. Não, mas você vai ficar na mesa, que é a nossa regra. A gente só vai sair da mesa a hora que a barriguinha do papai, da mamãe, da titia, não sei, estiver cheia. E aí essa pessoa sabe que é 30 minutos. E essa criança, depois de um tempo, ela sabe que ela tem que ficar ali, ela olha para o prato, aí ela pega uma comida e come, e ela vai fazendo assim. Se você jogar isso ao longo de 1 mês, 2, 3, a criança está se alimentando bem melhor depois disso, né? Então, respeitar o momento, jamais rotular, não brigar com a criança, não ficar insistindo, olha, você tem que comer, você tem que comer, você tem que comer, porque ela vai pegar uma versão disso, né? E a criança, ela tem mais interesse no prato vizinho do que no dela. Tá? Então, se ela não come tomate, mas o pai e a mãe comendo tomate, passa um tempo, ela vai querer experimentar em algum momento da vida dela. Então, isso é importante. Respeitar horários, respeitar a criança e não rotular e não fazer da refeição um momento ruim. Essa questão da rotina, ela é primordial. A meu ver, assim, é a regra número 1 da casa. A casa precisa ter rotina. Perfeito. Para tudo funcionar. Né? E a alimentação é uma das coisas mais relevantes que a gente tem que colocar na rotina. Né? Mas tudo entra na rotina. É horário de banho, horário de escovar dente, porque senão tudo vira uma briga. Né? Sono, tudo tem que ser combinado. As dificuldades que eu vejo muito das crianças que não conseguem ficar na mesa, ou os pais não conseguem ter poder para controlar esses períodos de não pode ter nada, geralmente são também reflexos de algo maior, de uma convivência doméstica que não está legal. Às vezes você tem que mexer na dinâmica da família inteira para poder conseguir organizar os horários de alimentação. Isso também é importante. Com certeza. E algo também que a gente vê muito que atrapalha as famílias é a questão das telas, celulares e televisores, enfim. Isso a gente não vive mais sem. E atrapalha também a hora da refeição, né, doutor? Atrapalha demais. Foi bom você ter lembrado, porque eu estava falando da mesa, a mesa tem que ser livre de tela, livre de distrações. Então, celular, tablet, TV, tudo desligado e longe, para a criança não ficar ali. Porque se ela começa, ela deixa de prestar atenção no que é importante, que é a família, a mesa, tá? E a criança que come com tela, ela come hipnotizada. Ela não está prestando atenção na comida, não está degustando um paladar. Ou seja, não vai ter aprendizado, vai ser em vão aquele momento. Sim, perfeito. E também, assim, eu vejo as mães no desespero, elas ficam correndo atrás da criança com a colher, né? Sim. Elas ficam andando pela casa, pelos lugares, com a colher atrás. Então, eu acho que não é algo muito, muito interessante a se fazer. Nada interessante, porque a informação que a mãe está dando, que quem manda na casa é a criança, né? Quer dizer, então precisa ficar. E aí tem várias formas de fazer isso, né? Psicologia aí é mais a sua área, mas tem várias formas de você fazer esse convívio ficar melhor. Mas precisa, isso é fundamental. E assim, eu achei muito interessante que você colocou sobre essa questão do foco interno, de saciedade e de fome. A criança precisa se autorregular. Em disciplina positiva, que é, né, meu nicho de trabalho hoje, é o que a gente sempre coloca, né? Esse foco interno que precisa existir e a visão a longo prazo também, né? Porque se eu dou um industrializado, um embutido agora, pode ser que minha criança engorde a curto prazo, mas a longo prazo vai ser, né, um prejuízo para ela. Então, acho que essas coisas a gente precisa também ter em mente, né? Pensar mesmo o que é melhor para o meu filho a longo prazo. Sim, pensar que aquele momento é um investimento, né? Então, se eu estou criando bem meu filho, ele vai me respeitar mais no futuro, ele vai ter um convívio social, isso vai repercutir lá na frente até na vida profissional, né? O emprego dele, a carreira e tudo mais. Então, começa desde muito cedo mesmo.
Então, aquela história de fulano tem berço é real. A gente tem que focar mesmo nisso, né? Ensinar essas habilidades desde pequenininhos, porque fica cada vez mais difícil alterar esses comportamentos depois. Uhum. Mas então, acho que é isso, doutor Renato. Falamos aí sobre essa questão das dificuldades alimentares, o que é alimentação saudável também, Uhum. E como manejar essas dificuldades alimentares com as crianças, o horário de refeição. Acho que falamos sobre tudo que a gente se propôs hoje. Gostaria de acrescentar alguma coisa? Sempre lembrar que a gente passa algumas orientações aqui, mas é importante sempre individualizar. A criança, a gente nunca deve pegar tudo isso que nós conversamos aqui hoje, Lívia, e olhar para a criança e falar, ela é seletiva, não, ela não é ética. Na verdade, ela está dentro de um contexto. Então, o perfil dos pais também é uma coisa muito importante, né? Então, se eu pego um perfil de pai mais autoritário, ou mais negligente, ou mais, eu faço de tudo para você comer, indulgente, né? Então, isso tudo também precisa ser considerado, e isso tem também repercussão na alimentação e na própria personalidade da criança. Então, se você acha que seu filho tem, falando para os nossos ouvintes agora, né, algum tipo de comportamento alimentar, só o fato de a mãe ou o pai achar, isso precisa ser valorizado e levado em consideração e conduzido por um profissional que tem experiência na área. Porque eu costumo valorizar muito a opinião ou feeling materno no meu consultório, sabe? Eu nunca falo, isso é coisa da sua cabeça. Pelo menos uma investigação precisa, porque para a criança ser tranquila, a mãe tem que estar tranquila também. Então, às vezes, a gente faz alguns testes até para a família ficar tranquila e falar, ok, tá tudo bem, realmente está comprovado, tá tudo ok, então o caminho a ser seguido é esse. Né? Mas tá bom, e eu agradeço por estar aqui demais. Acho que a grande cruzada das nossas vidas aí é melhorar a vida, né, das outras pessoas sempre com informação. Certo, doutor. Eu que agradeço a sua presença, tantas informações, aprendi um monte de coisa. Já sei que estou errando e prometo que vou melhorar. Tá? Para quem não sabe, a Ana Beatriz é minha paciente, tá? Então, depois eu te conto assim, mas estou errando em algumas coisas. Mas vamos melhorando a cada dia. E as mamães e papais que estão nos assistindo, se tiverem dúvidas ainda, mandem aqui nos comentários, vocês têm meu WhatsApp, meu e-mail, enfim, fiquem à vontade para me contatar, eu vou ter o maior prazer em ajudar, ou então vou encaminhar os pedidos aí para o Dr. Renato. Serão respondidos com muito prazer. Acho que essa é a nossa missão mesmo, né, Dr. Renato? Vamos divulgar as informações e melhorar a vida aí dessas crianças e dessas famílias como um todo. Bom, muito obrigada, então. Obrigada a você que está nos assistindo. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com quem possa aí se beneficiar do que a gente conversou aqui, tá bom? E dá o like. Isso aí, dá um like. Obrigada, doutor Renato. Obrigado. Beijo, tchau, tchau. Beijão, tchau, tchau.